E aí, gurizada, tudo certo? Meu nome é Carvalho, eu sou o programador aqui da Under Control e a gente está aqui agora para nossa primeira aula do Under Development sobre LabVIEW, né? Hoje nessa aula eu vou comentar um pouco para vocês como funciona, em geral, o ambiente de trabalho do LabVIEW com a FRC, né? As últimas aulas que a gente tem aí no canal, se vocês tiverem algum problema instalando biblioteca, instalando qualquer coisa que faça vocês programarem, é só dar uma olhada aí na aula que a gente tem sobre toda a instalação. A gente também tem uma aula sobre lógica dentro do LabVIEW, mas hoje eu vou estar explicando um pouco mais sobre o RoboHill Project em si, né? Então, é isso aí, gente. Bora lá pro LabVIEW agora. E espero que vocês tenham gostado dos nossos conteúdos, né, que a gente está fazendo aí nas outras redes sociais. E o plano é a gente ter uma aula dessas toda semana e espero que vocês aproveitem, né? Então é isso aí, vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente tem o nosso menu, né, do LabVIEW. E vocês podem ver que aqui a gente tem as opções de templates, né? Aqui a gente tem um blank VI, que é basicamente algum VI que a gente queira criar, não sei, para alguma coisa em específico. Nas aulas a gente vai estar explicando um pouco mais o que vocês podem fazer, né, montando um VI sozinho e daí adicionarem no projeto de vocês para vocês utilizarem como vocês quiserem. E aqui a gente tem os principais, né, que a gente vai utilizar na FRC. Aqui a gente tem o FRC RoboHill Project, que é o que a gente vai principalmente hoje eu vou ensinar. Aqui a gente tem o Dashboard Project, que é aquela dashboard que a gente utiliza na Driver Station, que a gente também vai ter alguma aula explicando, né, vindo por aí. Então, vamos dar uma abertura aqui no início da nossa template, né? Aqui vocês podem ver na direita que é como o nosso projeto vai ser montado, né? Todos são geralmente assim, tá? A gente não tem que mudar nem nada, então a template ela é geralmente o que vai nos ajudar a ter um caminho dentro da programação aqui dentro, né? Então, primeiramente a gente vai estar colocando um nome no nosso projeto. Eu recomendo você sempre colocarem uma versão 1, né, porque caso dê algum problema vocês vão querer criar uma versão 2 ou 3, então um versionamento seria bem legal. Então, aqui eu vou colocar aula 1 Under Development como exemplo. Aqui a gente tem onde vai ser salvo, né? Eu recomendo vocês sempre criarem alguma pasta específica dentro do disco local de vocês. Então criar uma pasta dentro do disco local escrito o nome da equipe, por exemplo, né? Porque o projeto oficial é muito difícil vocês ficarem procurando na pasta de documentos, né? Ele acaba sendo um processo muito chato. Então, caso vocês forem fazer, sei lá, um VI de teste, por exemplo, algum projeto vazio, vocês podem criar no documentos, mas o projeto oficial do robô eu recomendo sempre estar dentro do disco local em uma pasta separada, né, para vocês terem um melhor acesso. Aqui vocês vão colocar o número do time de vocês. Isso aqui é importante para a gente ter o IP, certo, tá? Bom, pessoal, a gente tem aqui o nosso projeto criado, né? Ele demora bem pouquinho, não deveria ser um problema. Aqui a gente tem coisas dentro do nosso computador, né? Isso daqui a gente não vai mexer, essa pasta. A gente vai principalmente mexer dentro da pasta que fala sobre o nosso target, né? Que é o nosso RoboHill. Aqui vocês podem ver que aqui tem um IP, né? Esse IP é o que vocês vão querer utilizar dentro da competição. Aqui tá 1156, né? Mas vocês vão colocar o número do time de vocês. Porque esse IP ele funciona tanto a fio quanto na quadra. Então ele é meio que um IP universal. Você consegue usar tanto local quanto passando a programação pelo rádio, né? Via Wi-Fi. Mas caso vocês queiram mudar, né? Geralmente sempre que eu estou fazendo um projeto que eu sei que eu vou testar o RoboHill com um cabo, eu coloco o IP local, que é 172.22.11.2. Então esse IP é o padrão local. Caso esteja errado, eu vou colocar aí para edição vocês verem o IP certo, né? Porque eu não me lembro de cabeça direito o número, mas se eu não me engano é alguma coisa parecida com isso. E para eu não ter nenhum problema, quando eu vou testar o robô apenas com o rádio, eu vou colocar o IP 10.11.56.2. Aqui só, a única coisa que vocês vão mudar é o número do time, né? Então vamos supor que o número do teu time é 9982, por exemplo. Vocês então vão colocar 99.82.2, tá? Bom, pessoal, agora vamos trabalhar dentro do nosso Team Code, né? Que é onde a gente, de fato, faz o nosso código.
antes a gente tem que aprender aonde colocar cada parte do nosso código em todo esse projeto, né? Que a gente tem, por exemplo, Autonomous Independent, Begin VI, Disabled VI, Finish VI, Periodic Tasks, a gente tem até Robot Global Data, enfim, a gente tem tudo isso, né? Bom, primeiramente a gente tem que pensar, eu vou mandar uma instrução pro meu robô, né? Girar o motor da direita do meu braço, por exemplo. Esse motor, o robô ele tem que saber qual tipo de controlador ele está utilizando para controlar esse motor. O meu robô vai ter que saber em qual porta isso está conectado, ou qual o ID da CAN desse controlador, né? Então é por isso que existe o begin.vi, né, pessoal? Aqui dentro do begin.vi, aqui dentro, tá? Isso daqui sempre vai vir com a template, ok? Então o que a gente pode apagar, tá? A gente pode apagar tudo, menos o error in e error out, e isso daqui também é bom não apagar, tá? Eu recomendo. E aqui a gente tem uma explicação em inglês do que eu estou explicando, mas enfim. Vamos supor, tá? Eu quero fazer o meu motor da direita girar. Vamos supor que o meu motor da direita do meu braço, enfim, do que vocês pensarem, é um Spark Max, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em WPI Robotics Library, vai vir aqui em Third Party, vai vir em Heavy Robotics, Spark Max, e a gente tem esses todos os blocos, tá? Que a gente vai ter que utilizar. O primeiro bloco que a gente vai sempre utilizar, isso é um passo, tá? Para todo tipo de atuador. Solenoid, Victor, um motor que é conectado na PWM, tá? Ele sempre vai ter esse padrão. Um sensor, um encoder, por exemplo, ele sempre vai ter esse padrão. A gente sempre vai utilizar o bloco Open primeiro. O que esse bloco fala, tá, pessoal? Ele vai basicamente abrir a porta que eu vou estar pedindo para ele, né? Então, vamos vir aqui, tá? A minha câmera está escondida, mas ali na direita, a gente tem um pontinho de interrogação que abre isso daqui, tá? E o que isso daqui faz? Toda vez que eu aperto, ele me fala todas as informações que esse bloco pede e o que ele dá, né? Então vamos analisar aqui. O meu Spark Max Open, ele pede um device number, tá? Que para a gente dar isso, a gente pode só vir aqui, botão direito e criar uma constante, tá? Aqui ele também fala que o nosso device open, às vezes ele dá uma bugada, tá? O botão de ajuda, mas enfim, é só vocês apertarem de novo. Opa, peraí que tá dando uma bugada, gente. Aqui, foi. Ele é basicamente o número do ID da CAN que eu coloquei no meu Spark Max, né? Lembrando que isso vocês configuram no Heavy Hardware, tá? Isso daí vocês provavelmente já devem ter configurado, mas aqui a gente coloca o ID da CAN do meu braço, tá? Então vamos supor que é 4. Então eu já tô falando pro meu RoboHill, né? Ó, tem um motor, ele é Spark Max e ele tá no CAN ID 4, ok? Então essa informação ele já tem. Depois ele pede se a gente quer inverter esse motor ou não, tá? Por default, ele já fala que não. Então, se eu quiser, por exemplo, inverter o motor, eu vou falar que sim, né? Eu vou só criar uma constante, dar um true aqui na boolean, só pra eu falar, só pra eu dar um exemplo pra vocês que, sim, eu quero que ele ande invertido, né? Então, todo valor positivo que eu vou dar pra ele, ele vai inverter. E daí aqui a gente tem o error in, tá? Que, como ele é o primeiro bloco que a gente vai colocar, ele provavelmente a gente não vai precisar colocar nada ali, tá? Ok. Aqui a gente abriu a porta do nosso motor e falou pra ele que ele tem. Mas, agora, o nosso Open, ele dá uma referência, certo? Que é esse array, que é muita coisa aqui dentro. Aqui é onde ele está pegando todas as informações do motor da CAN ID4, tá? É isso que quando eu estiver lá em outro projeto, quando eu for lá mandar o robô andar, ele vai pegar todas as informações que tem aqui e vai fazer com que ele mande o Spark Max certo fazer aquela ação, né? Então o que a gente vai fazer agora é este registry set, tá? O primeiro que a gente vai colocar é o set. Isso serve para quê, pessoal? Ele funciona como se fosse uma variável global, tá? A gente só pega o registro, coloca aqui dentro do registro, põe um ref num name, né? Ele pede um ref num name e um motor e a referência desse motor, né, que sai desse bloco do open. O ref num name, ele é o nome do motor que eu vou dar para ele. Então, por exemplo, motor direita
braço. Ok? Agora que a gente já tem conectado, a gente tem um registro de um motor, né? A gente está falando que na ICANN ID4 tem o meu motor direita braço, ok? E é isso, tá? A partir desse momento, é isso que vocês vão fazer geralmente no Begin, tá? E como eu falei, pessoal, com sensores, né? Eu vou até dar um exemplo aqui, com sensores, com solenoide, tá? É sempre esse mesmo processo, tá? Com joystick, por exemplo, ó, vocês podem ver, ele tem o Open, que pede uma porta de USB, e ele tem o RefNum 7, né? Que eu vou só conectar a referência dele aqui dentro e vou dar um nome para ele. Então vai ser controle 1, né? O que é mais diferente, pessoal, é o nosso Robot Drive, tá? O que o nosso Robot Drive faz? Deixa eu até apagar aqui essas coisas. O nosso Robot Drive, ele abre vários motores e põe dentro de um bloco só, né? Então aqui, como é um pouquinho mais complicado, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz, né? Porque o intuito dessa aula é a gente pegar e montar um projeto do zero que vai falar pro nosso robô comandar, né? Então, bora lá. A gente vai primeiro dar Open Motors, que é esse bloco, e vocês podem ver que ele é um pouquinho mais diferente e já deve assustar, né? Ele já é mais complicado, tá? Por quê? O que ele tá fazendo aqui, tá? Isso daqui é um for loop, tá? Então, ele basicamente, ele tá fazendo isso aqui quantas vezes eu preciso. Então é como se ele tivesse, tipo, fazendo um loop que fica rodando várias vezes isso daqui enquanto eu preciso. Então é como se eu tivesse pegado e falado pra ele, ó, eu tenho tal motor, registra esses 4 e põe pra dentro de um drive. É isso que ele tá fazendo, tá? Mas, geralmente, a gente não tem esse tipo de motor PWM, né? A gente geralmente tem um motor que utiliza CAN. Então, pra gente arrumar isso daqui pra o que a gente quer, a gente vai primeiro de tudo, tá? Vai apagar aqui de dentro esse Open Motor, porque ele tá abrindo o Spark de uma porta PWM, entendeu? É um controlador antigo, que a gente geralmente não tem hoje em dia. Então o que a gente vai fazer é, toda vez que a gente apaga, tá? A gente tem esses fios que ficam meio soltos, e pra não dar nenhum problema, se vocês dão Ctrl B, ele apaga todos esses fios, tá? Então, depois só vocês vão ter que conectar de volta, então se certifiquem que vocês não... Se vocês não tem nenhuma referência, é só deixar aqui e deu, daí vocês têm como tava antes, tá? Mas, então, vamos fazer aquele esquema lá que eu falei pra vocês, né? A gente vai querer um Open, né, do Spark Max. Eu vou apagar aqui, tá? Porque me deixa confuso isso. Mas vocês estão vendo que aqui ele tá dando uma porta PWM, que não é o que o nosso Spark Max quer. Então eu não posso só conectar direto, entendeu? Porque eu vou pegar e vou falar pro meu bloco que tá pedindo um ID da CAN, eu vou dar pra ele uma porta PWM, sabe? Não faz muito sentido. Então o que a gente vai fazer é... a gente vai apagar todos esses daqui, tá? Isso daqui é só um array, tá, pessoal? É só um vetor que tá dando vários dados ao mesmo tempo, tá? E quanto a isso, a gente vai pegar esse device number, né, essa constante que ele pede, a gente vai jogar aqui pra dentro. Pera aí. A gente pode fazer assim, que é mais fácil. A gente só vai pegar e vai jogar aqui pra dentro, tá? Daí a gente dá uma organizada pra não ficar muito feio. E daí vocês já podem ver que se eu conecto isso daqui que antes estava vermelhinho, já tá tranquilo, entenderam? E já esse inverted, a gente pode colocar pra qualquer coisa, tá? Porque é basicamente como se fosse... É o mesmo esquema disso aqui, tá? Então é só essa boolean aqui é quais motores eu quero inverter, e essa aqui do lado é os motores que eu vou ter na minha tração, né? Uma coisa que, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado é que o drive, né, que é basicamente essa estrutura aqui, onde eu vou pegar e vou dar um RefNum 7, né, ele só aceita até 4 motores, tá? Então vamos supor que vocês têm 3 motores de cada lado. Vocês vão ter que fazer um esquema com um follow, tá? Isso daí a gente vai... provavelmente vai abordar um pouco nas aulas que vem.
Mas, enfim, vamos montar um motor agora com 4 tração, só para dar o exemplo, tá? E vocês podem ver que aqui ele está falando uma coisa pra gente, né? Vocês podem ver que o que ele está fazendo aqui é ele está cadastrando o motor da esquerda, direita, esquerda, direita. Então isso serve pra gente ter uma referência de qual ID colocar aqui, né? Então vamos supor que o meu motor da esquerda, eu tenho 2 motores, né? Na esquerda e 2 motores na direita, então na minha tração, né? Então o motor da esquerda, os motores da esquerda que eu tenho são 1 e 2, então eu vou colocar aqui 1 e aqui 2, né? E os 2 motores que eu tenho na direita é 3 e 4, então eu vou colocar aqui na direita 3 e na direita de novo 4, ok? E eu também tenho um problema, né? Se eu não inverter nenhum desses motores, eles estão com lados, né, iguais. Então, eles provavelmente quando eu mandar os 4 irem pra frente, o robô vai girar, né? Porque ele não tem essa noção. Então, eu vou querer inverter os meus 2 motores da direita para todos girarem pro mesmo lado, tá? E daí o que ele tá fazendo depois? Ele tá só mandando essa referência pro meu drive, né? Para eu poder cadastrar tudo isso como se fosse um bloco de drive, justamente. Então eu vou colocar aqui um nome de tração, ok? Deu. Isso a gente tem uma tração montada, ok, pessoal? É assim que vai funcionar. O único bloco que está diferente aqui que a gente não viu ainda é esse safety config, tá? O safety config ele é só um bloco que nos ajuda, e eu sempre recomendo vocês colocarem na tração, tá? Que até em outros lugares também é bom, mas na tração principalmente, porque o safety config ele nos ajuda, ele fica monitorando o delay. Então vamos supor, se o robô dá um delay e eu mandei um valor pra minha tração, ele vai desligar o motor, tá? Porque se a gente não tem esse safety config, acontece dele acabar tendo esse delay, ele fica mandando minha tração ir pra frente, mesmo que a minha programação esteja parada. Então, né, pode dar um acidente, enfim, então é sempre bom a gente ter esse safety config nos nossos motores, tá? Antigamente, tá, pessoal, isso foi uma atualização de biblioteca, mas a gente conseguia fazer de forma mais fácil, mas a WPI, né, que é o fornecedor da biblioteca, optou por deixar o template assim. Então eu tô ensinando vocês a como utilizar o template que eles disponibilizam, né? E vocês podem ver que não é tão complicado, tá? O for loop vocês não precisam, enfim, é bom vocês aprenderem, né, o que está acontecendo, mas eu tentei explicar para vocês e é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente aprendeu o que a gente faz no nosso Begin, né? Ele serve justamente para registro de motores e tal, para eu informar o meu robô onde está localizado as portas dele, para eu ter todas essas referências já montadas, né? Para eu conseguir continuar meu código, né? Agora eu acho que seria legal a gente ir um pouco pro Autonomous Independent, né? A única coisa que eu queria falar é... A gente vai abordar isso um pouco mais autônomo em específico nas próximas aulas, mas o que ele está fazendo aqui é... Ele basicamente só... é onde eu vou rodar o meu autônomo de fato. Ele é onde ele conta aqueles 15 segundos de timer e ele roda aquilo e daí depois ele para, né? Só uma coisa, um pequeno detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que esse Autonomous Independent, igual o Begin, ele só vai rodar uma vez, tá? Então tudo aqui que a gente queira que fique rodando durante o autônomo, a gente vai ter que colocar um loop, tá? Um while loop aqui dentro, tá? A estrutura de while loop padrão que a gente sempre vai fazer é, a gente vai colocar um falso aqui e vai colocar um delay sempre para ele rodar, né? Porque senão a gente entope a memória do RoboHill, tá? Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a lógica e tal, a gente tem um vídeo passado no canal onde a gente vai a fundo um pouquinho mais na lógica do LabVIEW, a gente mostra as estruturas de caso, né? Então também por for, por exemplo, do Begin, se eu não me engano, a gente explicou lá. Mas é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, agora indo pro próximo VI, a gente tem o Disabled VI. Ele é um bloco bem simples, tá? Aqui dentro a gente vai colocar tudo que a gente vai rodar quando ele receber um sinal de Disabled dentro da Driver Station. Então, enquanto o robô estiver desabilitado, aqui o que ele vai ele vai rodar basicamente isso daqui, tá? Isso serve pra caso a gente queira, não sei, mudar o modo de um motor, né? De brake pra coast, por exemplo.
Isso serve pra se a gente queira, não sei, resetar um encoder, um sensor, calibrar eles, né? Então eu vou fazer um exemplo aqui rápido, tá? Só pra mostrar pra vocês como a gente pode utilizar essas referências. Então, vamos supor, tá? Eu quero que o meu braço ele fique em break toda vez que ele esteja disabled, né? Então eu vou vir aqui no mesmo bloco da Heavy Robotics, né? O que antes, caso vocês não saibam, tá, pessoal? O que é break, tá? Break é basicamente que quando o motor ele tá travado naquela posição, então ele é difícil de girar. Mas a gente também tem o modo de coast, que é onde ele fica solto, sabe? É basicamente isso, né? Então, a gente vai pegar, ao invés dessa vez, tá? Lembrando, vai ser o mesmo processo toda vez que a gente quiser controlar algum atuador ou sensor, tá? A gente vai agora, como a gente já setou o registro dele lá no Begin, agora a gente só precisa fazer registry get, tá? E aqui, o que o registry get pede? Ele pede a minha referência, que é motor, braço, direita. Ó, uma coisa que eu não sei é se isso daqui tá certo, tá? Porque eu não me lembro se eu coloquei os maiúsculos no lugar certo, então vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Tá certinho, ó. Tem que ser igual, tá, pessoal? Porque senão vai dar um erro e vocês não vão conseguir mudar o motor, enfim, tá? Ok, agora fazendo isso a gente tem o output dele, que é a referência, tá? Pra que serve essa referência? Toda vez que a gente vai controlar alguma coisa do motor, ele vai pedir a referência. Então eu não vou conseguir fazer a configuração dele pro brake se eu não tenho a referência dele, né? Então a gente vai vir aqui em Set Idle Mode, que é o bloco que a gente decide se ele vai estar em brake ou em coast, né? Aquilo que eu falei pra vocês, né? Ó, o que ele pede ali como primeira coisa? A referência do motor, né? E ele também passa a referência do motor. Então a gente só vai pegar a referência, dá pra ele. A gente vai vir aqui no Idle Mode, vai criar uma constante. E a gente quer deixar o meu motor em brake. Então ao invés de coast, a gente vai mudar aqui pra brake. E deu, pessoal. Agora toda vez que o meu robô estiver disabled, ele vai colocar o meu motor do braço da direita em brake. Então o meu motor vai ficar travado, tá? Isso foi um exemplo rápido de como utilizar a referência, tá? E também como utilizar esse bloco de Disabled VI. Bom, pessoal, agora indo para o próximo VI, o Finish. Aqui a gente é onde a gente vai colocar todos os nossos motores com o bloco de Close ao invés de Open, tá? Então, vamos lá. Tudo que a gente colocou no Begin, a gente precisa dar um close aqui, tá? Porque isso pode dar um erro na competição, às vezes pode dar algum bug, tá? Então a gente vai vir aqui em refNumGet do meu controle, tá? Se a gente ver aqui, a gente colocou o nome de controle 1, então vamos aqui, refNumName controle 1. A gente vai vir aqui em joystick, vai dar o close, né? Aqui dentro. E vai dar como referência desse close a minha referência, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, pessoal, daí a gente não perde tanto tempo. Bom, pessoal, agora no final deve ficar com algo parecido sobre isso, né? O que eu fiz foi, eu só peguei todas as referências que eu dei no Begin e utilizei o close nelas, né? A única coisa que muda aqui é que aqui tem uma referência de motor, mas eu estou utilizando um close do Spark Max, tá? Enfim, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado é para não vocês acabarem utilizando o close dos motores, né? Que a gente também tem aqui. Uma forma de achar todos esses blocos é separado em categorias, então é bem tranquilo, né? Então, por exemplo, aqui para eu dar o close na tração, eu só vim aqui em Robot Drive e tem aqui o close, tem aqui o refNumGet e tal. E é isso aí. Bom, pessoal, agora indo para mais um VI, aqui a gente tem o Periodic Tasks, tá? O Periodic Tasks, ele vai ser, na minha opinião, o principal VI que tu vai controlar as tuas coisas, tá? Porque o que esse VI faz? Ele roda a todo momento. Então ele vai rodar no autônomo, no teleoperado, ele roda a todo momento, tá? Mas
ele funciona igual ao Autônomos, tá? Caso eu coloque algo fora de um loop, ele vai rodar só uma vez, tá? Então qualquer coisa que eu queira que sempre fique rodando assim a todo momento, eu vou colocar dentro de um loop, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer o controle do meu braço, tá? Aqui a gente já tem 2 loops prontos, obviamente. Eu vou apagar tudo aqui, pessoal, porque isso pode acabar confundindo, né? Mas, enfim, tá? A primeira coisa que eu vou querer é criar um while loop, ok? Então aqui a gente vai pegar, vai colocar o false, essa estrutura que a gente já ensinou nas lógicas, né? Pensando, assim, eu quero um delay, assim, normal, de 50, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é para não colocar um delay, muitos loops com delay baixo, e dar prioridade pro loop de vocês, porque senão isso acaba... a memória do robô acaba ficando muito cheia, né, com muitos loops ao mesmo tempo, e daí isso pode acabar afetando o desempenho do robô, né. Mas um exemplo de lógica que eu vou querer fazer eu vou querer pegar o meu controle, né, então ref num get controle 1. Eu vou querer get values dele, então eu vou querer pegar um valor dele, né, e o que ele pede, a referência, então eu vou só aqui conectar a referência. E ele me dá aqui os buttons do meu controle, tá? Só que aí que tá o problema. Isso aqui, ele tá tudo me dando um array, né, de botões, porque são vários botões dentro do controle. Então o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou vir aqui agora e vou pegar o meu... Cadê? Array... aqui, sou cego. A gente vai pegar e vai vir aqui em index array, porque a gente quer pegar, basicamente, a gente vai conectar o array aqui dentro e vai pegar o index do controle do botão 3, por exemplo, tá, pessoal? Uma forma de vocês identificarem qual controle vocês querem é lá na Driver Station, vocês conseguem ver uma ordem, assim, que estão os controles que estão sendo apertados. Então lá dentro é onde vocês vão conseguir ver qual controle vocês querem de fato pegar lá dentro, né? E esse controle vai ser o que vocês vão colocar aqui dentro do index, né? Mas, basicamente, daí aqui ele vai me dar um elemento, então aqui ele vai me dar só o valor daquele botão. Porque aqui dentro tem diversos botões, entendeu? E eu só tô pegando o array, colocando ele no array e pegando o valor de uma casa desse array, né? Então, aqui eu vou colocar um bloco de select, que é como se fosse um if, tá, pessoal? Eu vou conectar isso como if, então, se esse botão for apertado, tá? Eu vou dar 0.5 pro meu motor. Agora, se esse botão não está sendo apertado, eu vou dar 0 para ele. Eu não quero que ele gire caso o meu botão não esteja apertado, né? Ok, aqui a gente tem a lógica, tá? Mas agora a gente precisa colocar o meu motor para girar. Então o que a gente vai fazer é, a gente vai vir aqui, né? Como sempre, have robotics, registry get, motor braço direita, né? A gente vai colocar um output no meu motor e ele pede, né, a referência, como sempre, para ele saber qual motor ele vai dar o output. Eu vou só conectar o output aqui. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Agora, toda vez que eu apertar o botão 4, né, que no caso aqui é o 3, mas é que o array começa no 0, 1, 2, 3, 4, então esse é o botão 4, né, na verdade. Toda vez que eu apertar ele, eu vou colocar 1.5 como output, né, lembrando que esse valor vai de menos 1 a 1, então, sendo 1 o 100%, então eu vou dar 50% da velocidade do motor, caso ele esteja apertado, e se ele não está apertado, eu vou dar 0, tá? Isso é um exemplo de
o que a gente poderia fazer no teleoperado, né, por exemplo, mas no teleoperado a gente tem muito pouco controle de loop, né? Mas isso é um exemplo de uma coisa que a gente pode fazer no teleoperado. Mas, geralmente, lógicas mais complexas a gente vai sempre optar por fazer no periodic, por conta desse tempo de delay aqui, né? Então, sempre que a gente mexe com sensores, algo mais específico, a gente vai sempre querer mover isso pro periodic, né? Então, bora pro próximo VI, né, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui o Robot Global Data, tá? O que isso daqui é, tá? Ele é basicamente, vocês podem ver, ó, ele é só um front panel, tá? Eu não consigo ver... eu não consigo ir pro block diagram dele, porque na verdade ele não tem block diagram, ok, pessoal? Eu tô dando Ctrl E aqui e ele não muda. É porque na verdade esse Robot Global Data ele funciona como uma variável global, ok, pessoal? Então tudo que eu criar aqui, né? Eu, por exemplo, eu vou colocar aqui output braço, ok? Agora, isso daqui eu vou conseguir acessar em qualquer projeto que eu queira, né? Então vamos voltar para o periodic só para eu dar um exemplo para vocês, né? Eu vou vir aqui em Select AVI, vou achar agora o projeto, né? Rapidinho aqui. Essa é a importância, pessoal, de vocês terem tudo bem organizado, né? Porque olha que eu tô demorando um ano pra achar. Cadê? Aula 1. Eu vou vir aqui em Robot Global Data. E aqui, vocês podem ver que, ó, quando eu clicar, tá aqui minha variável do output braço, né? Eu vou só, se eu quiser, por exemplo, ler ela, eu posso só mudar pra eu ler essa variável global. Se eu quiser escrever nela, né, é só eu mudar pra escrever. E daí, vamos supor que eu queira colocar esse valor que eu tô mandando aqui, né, aqui pra dentro. Então eu só vou conectar isso aqui. Agora, toda vez que a minha lógica mandar 0 ou 0,5, vai anotar nessa variável global. E isso eu posso, sei lá, fazer alguma coisa com essa variável no teleoperado, por exemplo, né? Então é uma coisa que é muito útil, né, principalmente para comunicar o autônomo com coisas do periodic task, por exemplo, né? Então isso é uma coisa que pode ser muito útil para vocês. Bom, pessoal, agora a gente tem o teleoperado, né, indo para coisas finais. Eu vou apagar aqui, como sempre, a template, né, porque daí pode ficar confuso. Uma coisa que vocês não podem apagar, né, na template é essas três coisas. Nunca apaguem, tá? Porque senão vai dar erro no projeto de vocês, ok? Então, vamos lá, tá? Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como montar uma atração, né, com aqueles motores que a gente fez lá no Begin, tá? Na verdade é bem simples, ok, pessoal? Só uma coisa que eu queria explicar antes é que, lembrando, tá, o teleoperado ele já roda dentro de um loop. Então se eu colocar um loop aqui dentro, eu vou acabar criando um erro no meu código, porque vai ter um loop dentro de outro, ó. E, enfim, isso vai dar um erro gigantesco, né? E vai acabar ferrando o meu projeto. Então nunca coloque um loop aqui dentro, tá? Porque ele tá sempre... Tudo que tu colocar no teleoperado já tá rodando dentro de um loop de 100 milissegundos, ok? Bom, vamos lá então pra montagem da nossa tração, ok, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer, como sempre padrão, né? Tração. Só vou pegar aqui. Daí, ref num get. Eu vou fazer agora um arcade drive. Ok, pessoal? O que o arcade drive ele pede, né? Ele vai pedir pra mim pera aí que não tá atualizando. De novo. Opa. Ele pede pra mim um valor do X, o eixo X do controle, e o eixo Y, né? Que é o que eu quero controlar na hora. Então, vamos aqui de novo pro nosso amigo controle, né? Vamos pegar um ref num get, controle 1. Opa, peraí que não criou a constante. Controle 1.
Se eu não me engano tinha um espaço, mas enfim, depois a gente vê. Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz lá no meu periodic. Só que ao invés de pegar um botão dessa vez, eu vou só pegar o valor de um axis, né? E aqui a gente pode só mover mais um para baixo, daí aqui a gente já consegue pegar dois elementos, né? Bom, vamos supor que o meu valor de axis do x está no index 2 e o meu valor de index do y, né, que eu quero para controlar isso, está no 4, né? Eu só vou conectar isso aqui e isso aqui. A única coisa agora que falta é que ele está pedindo uma referência, né? Então eu vou dar a referência para ele da minha tração. E deu, pessoal. Isso daqui devia estar rodando sem nenhum problema, né? A única coisa que o Arcade Drive tem é que ele pode ter alguns modos diferentes aqui. Então, ele, por exemplo, pode trabalhar com curva, com outro tipo de coisa, né? Mas o básico, assim, que vai funcionar para vocês é o Standard, provavelmente vai funcionar. E esse esquema é a mesma coisa, tá? Se eu for utilizar o Tank Drive, né, por exemplo, ele vai pedir o Left Axis Value, o Right Axis Value e vai, enfim, vai se controlar de acordo com os valores que eu dar pra ele, né? Mas, isso aí, pessoal, agora a gente tem nossa tração montada e bora lá. Pessoal, agora a gente tem o Test VI, né, que vocês provavelmente não vão querer mexer. Eu particularmente nunca cheguei a mexer nele. Ele é basicamente só chamado quando lá na Driver Station vocês colocam no modo teste, né? Mas enfim, eu não iria me preocupar com isso, porque ele serve só pra você testar os sensores, encoders, e ele é um pouquinho mais complicado de ver, né? Eu acho que vale mais a pena só rodar em modo debug e dar uma olhada no periodic, mas enfim. Aqui a gente tem o Vision Processing VI, que vocês também não vão querer mexer, mas eu vou mostrar pra vocês o porquê de, tipo assim, o LabVIEW, quando tu cria um projeto, automaticamente, tipo, se tu passa pro teu robô, já vai lá aparecer na Driver Station, né, a câmera, tudo certo. Isso é por causa desse projeto. O que ele faz, desse VI? Ele basicamente só pega e abre a câmera pra ti. Então é isso que ele tá fazendo aqui dentro, tá? Ele só tá colocando enfim, as informações da câmera e tal. Tudo isso para tu conseguir ver a tua câmera automaticamente na tua Driver Station, né? Bom, agora indo pro RobotMan, pessoal, ele é o que integra tudo isso, né? Então se a gente vem aqui no Ctrl E dele, a gente vê que todos os blocos que a gente passou, ele tá utilizando eles. Então, ele é basicamente o coração, né, o cérebro do nosso robô. Então é ele quem faz, depois do 15 segundos, rodar o teleoperado. É ele quem faz o autônomo rodar. É ele quem faz o finish rodar, né. E é aqui que a gente geralmente vai passar o código, né. Na verdade, toda vez que a gente roda isso daqui, ele tá, ok, colocando o robot code, mas ele está rodando em modo debug, né, pessoal. Isso é uma coisa que, em competição, por exemplo, a gente não pode fazer. Quer dizer, a gente pode, mas no nosso pitch, a gente não pode entrar lá na quadra com uma programação rodada em modo debug, né? Então, só pra vocês terem uma noção de como fazer, né? Eu recomendo vocês sempre fazerem, tipo, ver se o código não tá com nenhum erro, daí vocês podem buildar o código pra dentro do RoboHill, tá? O que é isso? É você basicamente construir o código dentro do RoboHill e colocar na memória dele de fato. E não fazer igual no RobotMan, que é quando, por exemplo, se cai a comunicação, tu tem que passar o RobotMan de novo, né? Porque o robô já fica sem o robot code. Então é porque o RoboHill não tem aquele código de fato. Ele tá rodando com suporte no LabVIEW. Então, pra gente fazer essa build, né? É só a gente vir aqui em Build Specifications. A gente clica um botão direito, espera carregar, né? A gente clica em Build All aqui, tá? O build all ele pode levar um tempo, tá? Porque ele tá construindo todo o código, então ele tá transformando, né, toda aquela lógica lá em coisas que o RoboHill consegue de fato colocar na memória dele. E daí depois que a build tá pronta, a gente só conecta no nosso RoboHill, pode ser via cabo, pode ser via rádio, enfim. E daí a gente clica o botão direito aqui, clica em Run as Startup, ok, pessoal? Isso vai fazer com que toda vez que o RoboHill ligue
ele vai ter esse código na memória dele. Então, toda vez que ele vai ligar, ele vai ter esse código como base dele. Então, é por isso que na competição, na hora das partidas, a gente tem que entrar lá com isso rodado como um run as startup, porque daí a gente tem isso de fato na memória do RoboHill. Ok, pessoal? Só uma coisa extra, né, que se a gente quiser, a gente pode apagar esse código, né? Isso aqui na RoboHill Imagining Tool. Se a gente vem aqui em Edit Startup Settings e clicar aqui, a gente já consegue, né? Aqui eu não tenho nenhum RoboHill conectado, mas enfim. A gente consegue aqui apagar esse código caso tenha algum erro, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente já passou por todo o projeto. Acho que agora vocês já conseguem entender bastante como é que funciona, né, o processo do projeto de LabVIEW. Então, espero que vocês tenham gostado, né, pessoal, dessa aula. Espero que tenha ajudado vocês, né? A gente vai tentar vir com mais durante a semana, então, para ajudar vocês, né, nessa caminhada de programação LabVIEW e tal. E qualquer pergunta, pessoal, podem nos contatar no Instagram, podem deixar aí nos comentários do vídeo. E nos deem um feedback, assim, nas redes sociais, nos comentários, fala como é que foi a aula e tal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido, espero ter ajudado vocês. Valeu aí.